Pode fazer a pergunta. Bom, com a intenção de a gente achar as raízes dessa tremenda crise brasileira. Presidente, como é que o senhor explica que depois de 14 anos de governo do PT, os 5 brasileiros mais ricos acumulassem, como acumulam hoje ainda, o que possuem os 100 milhões de brasileiros mais pobres? Números oficiais. O desemprego chegou perto de 12% ao fim desses 14 anos, explodiu o endividamento das famílias, enfim, e é isso que o senhor deseja repetir, se tiver a aventura de presidir novamente o Brasil? Ô Ciro, você poderia começar a fazer essa pergunta de outra forma. Você deveria perguntar para mim como é que no governo do PT os mais pobres tiveram 80% de aumento real na sua renda, enquanto os ricos tiveram só 20%. Você poderia perguntar como é que nós geramos 22 milhões de empregos. Você poderia perguntar como é que nós aumentamos o salário mínimo em 77% no período que eu fui presidente da República. Você poderia perguntar por que nós fizemos reforma agrária e colocamos 52 milhões de hectares de terra à disposição do assentamento de 70 mil famílias. Por que nós criamos os programas de inclusão social que você cansou de elogiar quando você participava do governo? Eu estou achando você nervoso. Estou achando você nervoso. Eu vou te dizer uma coisa que você poderia dizer, a bem da verdade, para as pessoas que estão nos ouvindo. A verdade não é crua. Você saiu do governo para ser candidato a deputado federal contra a minha vontade, que queria que você fosse para o BNDES. Que num debate entre pessoas que querem ser presidente da República, o atual presidente tivesse o mínimo de honestidade, o mínimo de seriedade. Ele falar que eu montei quadrilha, com a quadrilha da rachadinha dele, que ele decretou sigilo de 100 anos, com a rachadinha da família, sabe, do Ministério da Educação, com barra de ouro. Ele falar de quadrilha comigo? Ele precisava se olhar no espelho e saber o que está acontecendo no governo dele. Ele saber o que foi a quadrilha da vacina. O que foi o oferecimento de $1 por cada vacina importada. Isso não foi eu que disse, não. Isso é a CPI que está dizendo. Se quer pedir direito de resposta, peça para a CPI. Não peça aqui no debate, não. Você, quando vier no microfone, você se comporta com o presidente, respeite quem está assistindo, não minta. Não minta que é feio um presidente da República mentir com semente toda hora, descaradamente. Não é possível. Mentiroso, ex-presidiário, traidor da pátria. Que rachadinha teus filhos roubando milhões de empresas após a tua chegada ao poder. Que CPI é essa da farsa que você vem defender aqui? O que achou a meu respeito? Nada. Que dinheiro de propina? Não teve propina? Propina teve, com o senhor Carlos Gabas, do consórcio do Nordeste, dos governadores amigo teu, que foi descoberto o desvio de 50 milhões de reais e nada foi apurado. O seu governo, através de Carlos Gabas, consórcio do Nordeste, fez muitos nordestinos morrerem por falta de ar, porque foi desviado dinheiro da compra de respiradores. Nada tem contra o meu governo, nada. Deixe de mentir, tome vergonha na cara, Lula. Mas é uma insanidade um presidente da República vir aqui e dizer o que ele fala com a maior disfarçatez. É por isso que no dia 2 de outubro, o povo vai te mandar para casa. E eu vou fazer uma coisa para você, vou fazer um decreto, acabando com o seu sigilo de 100 anos. Para saber o que tanto você quer esconder por 100 anos. Eu vou fazer um decreto, assinar, para saber o que esse homem esconde por 100 anos. E eu vou parar por aqui, porque eu quero que os outros participem do debate. O presidente, quando aparecer aqui, por favor, minta menos. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema-unção? Gostaria de saber do senhor se o senhor sabia que de cada 6 pessoas que morreram na pandemia, nós poderíamos ter salvo 4 pessoas. Se não tivesse atrasado as vacinas, se não tivesse faltado oxigênio. O senhor não se arrepende de defender um governo que fez isso? Olha, quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor.
que ela acabou de dizer que vai criar um imposto único, que vai melhorar a sua vida. Melhorar a sua vida onde? Quanto mais imposto cobra, mais a sua vida vira uma tragédia. Para se diminuir, para se melhorar a sua vida, você precisa reduzir o tamanho do Estado. O Estado inchado, aí sim, um Estado inchado, cheio de cabide de emprego, faz com que não sobre dinheiro para você. Você, eleitor, precisa ficar bem atento a esse tipo de proposta de candidatos falaciosos que só estão aqui tentando te enganar. Essa é a verdade. Reduza o tamanho do Estado, deixe o Estado pequeno, vai sobrar dinheiro para que esse dinheiro volte para a educação e para a saúde. Não criem falácias achando que vocês podem resolver os problemas apenas com o verbo. Façam de verdade. Não minta, como tem muita gente aqui mentindo para todo mundo. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor. Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que por sua vez é o cabo eleitoral do candidato Lula. Porque quem está colocando Lula na primeira fila, na liderança, é inegável que é o candidato Jair Bolsonaro. Mas não é isso que eu vim dizer. Eu vim falar o seguinte: nós temos hoje quase 700 mil mortes por Covid. 130 milhões de órfãos. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor diria para consolar essas famílias, esses órfãos que estão até agora esperando uma ajuda do governo, que estão até agora sofrendo e muitos irmãos separados, porque cada parente tem que ficar com um ou outro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Olha, vocês falam tanto de Covid, Covid, Covid. Só se morre de Covid nesse país? Só se morre de Covid no mundo? São falácias e falácias e falácias. É só o que vocês sabem fazer. Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o Evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita. A senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote. A senhora não sabe o que significa um sacerdócio. A senhora não sabe o que significa o cristianismo. Se a senhora soubesse, a senhora não se dirigia para um padre dessa forma. Um padre que respeita o cidadão. Um padre que está num país de 84% de cristãos sendo desrespeitado desta forma, sendo mandado ir para o inferno por uma mulher que não sabe nem como servir a você. Está aqui mentindo, dizendo para ele cobrar mais impostos, mais impostos. Esse é o caminho? Cobrar impostos? Você não aguenta mais de ser cobrado. E essa senhora aqui novamente repete que a solução é imposto único, é cobrar mais imposto. A solução não é essa. A solução é reduzir o Estado, tirar os cabides de emprego. Vocês, olha, fizeram muitos cabides ali dos seus apadrinhados políticos. Para quê? Para quê, candidata? Para que isso? Fale a verdade, seja verdadeira, fale para o povo por que a senhora está aqui, fale que vocês são mais do mesmo, fale que a esquerda, todos aí, têm a mesma agenda, diga para as pessoas que vocês querem fazer isso, querem destruir o Brasil, fale para todo mundo aqui agora, diga a verdade, já que a senhora me mandou ir para o inferno, então diga a verdade. Presidente Lula, no seu governo, 120 bilhões de reais se perderam na corrupção. Isso afetou muito a questão de cotas. Afetou tudo, afetou a saúde, afetou a educação. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o povo brasileiro como o senhor, se eleito presidente, vai governar o país. Como o chefe de um governo que sabia desses 120 bilhões que foram desviados? Ou como alguém incompetente que não sabia o que aconteceu? Felipe, você pode pelo menos me dar a fonte sua? Porque eu estou vendo aqui uma citação de números sem nenhuma fonte. Me dê uma fonte. Eu vou te dar a fonte, eu vou continuar. Deixa eu lhe falar uma coisa, Felipe. Felipe. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aguarde, por favor. Eu quero que você preste atenção. De vez em quando as pessoas vêm aqui e falam com uma facilidade de número, como coisa parecida, sem nenhuma experiência concreta de saber o que é uma máquina pública e gerar a máquina pública.
Eu queria que você apenas compreendesse que a lei de cotas é o pagamento de uma dívida que o Brasil tem de 350 anos de escravidão. A lei de cotas, ela permite que a gente recupere a possibilidade, sabe, de enfrentar o racismo, de enfrentar o preconceito, de enfrentar a marginalização, de dar ao povo periférico a oportunidade de estudar, de ter direito nesse país. E você não sabe o prazer que eu tenho de ter sido um presidente que não tem diploma universitário, que tirou a Universidade Brasileira de 3,5 milhões de estudantes para 8 milhões de estudantes. Você não sabe o orgulho que eu tenho de saber que menina da periferia, negra, filha de empregada doméstica, de faxineiro, de lixeiro que carrega da prefeitura, tem filho fazendo engenharia, medicina, diplomacia. Essa é a coisa importante que nós temos que fazer. Dar às pessoas que durante tanto tempo não tiveram direito, o direito de ganhar cidadania. Nós fizemos isso. E eu quero que você me dê a fonte. Te dou várias fontes, Lula. 300 milhões de reais foram devolvidos aos cofres públicos por um diretor da Petrobras. 110 milhões de reais foi a conta deixada do rombo de Dilma Rousseff na eletricidade brasileira. Olha, 120 milhões é muito dinheiro. Eu acho que você deve pedir desculpas ao povo brasileiro pelo roubo no seu governo, pelo assalto que foi o seu governo. Você deveria pedir desculpas, porque 120 bilhões de reais fez falta na vida de muita pessoa, mas não fez falta na vida da turma do PT e nem na sua. Você até agora disse 300 milhões e 120 milhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. 110 bilhões. Deixa eu lhe falar uma coisa para você. O problema de pessoas como você, que querem entrar na política e que aparecem como as pessoas que vão salvar o mundo, nunca deram certo nesse país. Você está diante de uma pessoa que eu quero que você olhe, que é o presidente que mais teve preocupação com a inclusão social nesse país. E é por isso que eu vou votar. Eu vou votar porque o povo brasileiro quer que eu vote. Eu vou votar porque o povo brasileiro está com saudade. Está com saudade de ter emprego, de ter aumento do salário mínimo, de ter a oportunidade de ter mais saúde, de ter farmácia popular, de ter Brasil sorridente, de ter o SAMU funcionando melhor, de ter acesso a especialistas nesse país. É por isso que o povo quer que eu vote. Sabe por quê? Porque eu não sou boquirroto. Eu gosto de cuidar do povo, eu não gosto de governar do povo. Eu gosto de cuidar, eu quero que as crianças possam comer, tomar café, almoçar, jantar, ir para a escola bem vestida, decentemente, que as pessoas possam trabalhar e ser respeitada, que a empregada doméstica tenha êxito em carteira, tenha séria jornada de trabalho, que ela tenha horário de almoço, que ela não seja tratada como se fosse uma cidadã de segunda categoria. É esse Brasil que eu aprendi a construir que vocês nunca construíram. É esse país que um operário deu ao povo brasileiro que a elite nunca conseguiu dar. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato. O senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral. Mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer, o senhor, por favor, para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extrema-unção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha. O senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Vários de seus comparsas foram presos e disseram que você era o chefe do maior esquema de roubo e de corrupção da história mundial. Renato Duque e Palocci são alguns exemplos. O seu próprio vice disse que você quer voltar à cena do crime para continuar roubando o povo brasileiro. Explique para o povo por que tanta gente próxima a você foi presa, te denunciou. Você era o chefe do esquema? Primeiro, eu acho que o candidato está um pouquinho desinformado ou só lê o que quer. Não, as notícias estão aí nas mídias. Primeira coisa, a corrupção nesse país tem duas formas de aparecer. Laranja não tem respeito por regra. O candidato laranja faz o que quer. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu tive 26 denúncias mentirosas com uma pessoa que depois foi ser ministra do atual governo.
Eu tive uma quadrilha montada no Ministério Público que nós conseguimos provar a culpabilidade deles. Eu fui absolvido em 26 processos dentro do Brasil, eu fui absolvido pela Suprema Corte e fui absolvido em 2 processos da ONU. E ainda na quarta-feira fui absolvido outra vez por um processo pelo ministro Gilmar sobre um farsante da Secretaria da Receita que foi no Instituto Lula, com quem eu não tenho nada no seu nome, e disse que tinha tido um fato de 18 milhões de reais. Pois bem, ele foi hoje, eu fui absolvido e o fiscal que multava para achacar foi considerado culpado. Então eu queria dizer uma coisa muito séria. Quando quiser falar de corrupção, olhe para outro e não para mim. O senhor responsável pela corrupção no Brasil, todos nós sabemos que o senhor cometeu esses atos aí porque o senhor é um descondenado. O senhor é um descondenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor Irresponsável. O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, está fantasiado, rapaz. Fantasia para as pessoas e não mentir. O senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja. O senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Vocês perseguem os cristãos. Tem bispo da Igreja Católica Romana preso. Vou te dizer uma coisa, padre. Eu ia chamar só de Kelmo. Eu tenho uma história de vida que talvez o senhor não conheça. Eu vou voltar a ser presidente da República. Não vai, não. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cansado de gente da sua espécie. Da sua espécie. De gente mentirosa. Você que mente. De gente que tenta tirar proveito. Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. Nem deveria se apresentar. Sou eu ou o senhor? Você nem deveria se apresentar. Da onde você veio? Da igreja. Da onde você vem de igreja? Você enganou os que padres. Igreja? Você enganou os padres. Eu sou de padre. Não dá. Não dá. Ou você aprende a respeitar e fecha a boca quando alguém estiver falando. Seu costume E eu mandar o fiquei, povo calar a boca, eu né? fiquei de Candidato, padre. É isso. Então eu vou concluir. Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequentador de igreja. Mas eu não estou vendo na sua cara um representante da igreja. Porque você não conhece a Eu igreja. estou vendo um impostor. Eu estou vendo alguém disfarçado aqui na minha frente. Que eu não sei como é que conseguiu enganar tanta gente. Talvez porque o seu chefe não pôde ser candidato, você resolveu ser o candidato laranja. Você E entendeu vai dar laranja. esse serviço aqui, se prestar a esse serviço de enganar o povo que está assistindo o debate. O povo quer escolher um presidente. O povo quer escolher alguém que cuide dele. Alguém que não minta para ele. É isso que o povo quer escolher. E não uma figura que ninguém sabe quem é. Um sacerdote. Considerando que assim quis o destino, eu vou aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nacoldi, que foi padre da Igreja Sírio-Ortodoxa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me casou. O casamento deu certo, padre Antônio. Um beijo enorme para o senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja sírio-ortodoxa mais antiga desse país. Um grande abraço, meu carinho, meu amor, por tudo que o senhor fez. Bom, enfim, vamos discutir o Brasil. E eu quero saber... Educação de base. A educação de base é quando a gente aprende a cuidar das nossas crianças, fazendo com que as nossas crianças aprendam o que tem que se aprender numa escola. Numa escola se aprende matemática, português, geografia, ciências, física e química. Não é sexualizando as nossas crianças que você vai construir um cidadão do futuro. Cada etapa da vida exige uma formação. E é isso que vocês não estão entendendo, estão querendo destruir as nossas crianças com essas práticas que vão tornar amanhã cidadãos de uma vida deturpada. Então, eu queria também dizer, parabéns por a senhora, pelo menos, valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que ele tem. Eu conheço o padre que lhe casou.
Tá? Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar, porque o país é uma nação cristã, de 84% de uma população cristã, entre católicos romanos, católicos evangélicos, católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos. E vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese para saber como é que realmente funciona a igreja e os ramos e as jurisdições que nelas existem e não sair acusando de falso padre ou acusando de estar travestido de padre, né? Vão aprender antes de vocês julgarem e condenarem uma pessoa. É isso que eu gostaria que a senhora fizesse. E respeite os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor de um padre. Se vocês aqui tratam um padre desse jeito, imagine o que é que vocês não fazem com o povo. Tudo, então, aqui é um teatro, uma grande mentira. Porque se vocês são capazes de fazer isso com um sacerdote, o que é que vocês não vão fazer com Dona Maria, seu José, a senhora que está em casa? Eu, que estou a serviço da igreja, sou obrigado a ouvir isso aqui, essa falta de respeito? Quantos foram os sacerdotes que ergueram, que ajudaram a construir a história do Brasil? A senhora sabe que São Paulo foi erguida por Padre José de Anchieta? A senhora sabe que foi Padre José de Anchieta que deu a vida para ali no pátio do colégio fundar uma escolinha e catequizar os primeiros índios que depois fez surgir a grande cidade de São Paulo? A senhora sabe que foram os padres que subiram ali, lá de São Vicente, dando sangue à sua vida para ajudar ao povo? Foram os padres que construíram as primeiras escolas no Brasil? Foram os padres e freiras que construíram as primeiras santas casas? E vocês desrespeitam, vocês não valorizam isso? Por que será? Por que será? Falta conhecimento e falta amor. Falta amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos seguir a Jesus de Nazaré. Todo mundo aqui se diz cristão, mas está vivendo de fato o Evangelho? Ou está fingindo e tirando proveito do Evangelho? Temos que perdoar, né? Eu perdoo o padre. Eu perdoo o padre. Bom, mas é imperdoável o que fazem com a educação no nosso país. E nós vamos começar a nossa grande reforma, a revolução na educação do nosso país, valorizando, honrando os professores. Vocês, professores de todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, poderão realmente ficar felizes, porque pela primeira vez serão valorizados, porque antes de 64, vocês eram isentos de imposto de renda. Voltarão a ser isentos de imposto de renda no nosso governo. E é por aí que a gente começa a nossa educação. Antes da pandemia, eram 90 mil crianças fora da escola, hoje 240 mil. Como fazer? Primeiro, trazendo a iniciativa privada, agregando as escolas particulares conosco para que elas supram de forma muito eficiente. Candidato, eu acho uma ótima oportunidade. Na sua sabatina com William Bonner, eu não fiquei satisfeita com a resposta e muitos brasileiros também não. Gostaria de saber do senhor o que o senhor quer dizer que só vai respeitar as eleições se elas forem limpas. E se o senhor pretende dar um golpe de Estado? Bem, não é esse o tema. Segurança pública. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Tá? Então, a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Né? Mas tudo bem, é a política. E mais ainda, a senhora fez campanha, eu tenho vários vídeos, em Mato Grosso do Sul, humildemente, panfletando os carros. Sou a candidata do candidato Jair Bolsonaro, vote em mim. Sou leal a eles, já tive contato com ele, comungamos da mesma proposta. Eu nunca fiz contato com a senhora usurpou do meu nome para se candidatar e chegar ao Senado por Mato Grosso do Sul. E olha que eu já servi em Newark, Mato Grosso do Sul, por 3 anos. Conheço bastante o povo lá de Mato Grosso do Sul. E o povo me conhece. Eu estou há 3 anos e meio no governo. Um exemplo, não tem corrupção. Teria, se eu atendesse esses pedidos de cargos, que é aí que funciona a corrupção, são os pedidos de cargos que eu neguei para a senhora. Então, olha só, 3 anos e meio no governo, sem corrupção,
tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo de governo que o Brasil precisava. Bom, cargo na Sudeco o senhor me deu sim. Tá? Cargo no IBAMA o senhor deu sim. Enfim, e o senhor faz isso, tem realmente que tirar a petralhada, não era assim? Tirar a petralhada do poder e colocar gente de direita. E o senhor deu sim, cargo como cargos são colocados aí, são divididos entre os apoiadores. O senhor fez vídeo para mim, pedindo voto para mim, eu já coloquei nas redes sociais, mas eu quero fazer a pergunta exatamente que também o Brasil quer saber. Quero saber, candidato, se o senhor se vacinou, qual foi a vacina e quantas doses? Vacina anti-Covid. Os brasileiros querem saber. E essa questão da corrupção está nas mãos da polícia. Eu não sou polícia, quem está cuidando disso, por enquanto, né? Porque quando eu for presidente da República, nós vamos lançar a operação 500 milhões de doses de vacina. Não foi a senhora que comprou. Vacinou-se quem quis. A senhora sabe o que é liberdade? Quem não quiser tomar vacina, que não tome. Eu não fechei nenhuma casa de comércio. Eu não obriguei ninguém a ficar em casa para morrer de fome. Eu atendi os mais humildes do Brasil. Eu respeito a individualidade de cada um. Eu respeito a liberdade de cada um. Tomou vacina quem quis. Hoje, temos na casa dos 30 mortes por dia. Quero que chegue a zero, graças ao que nós fizemos. E a tua CPI da Covid foi uma CPI para atender interesse de Omar Aziz, que queria aprovar uma emenda para que ele pudesse comprar, ou melhor, que prefeitos e governadores pudessem comprar vacina em qualquer lugar do mundo, sem certificação da Anvisa e sem licitação. E os seus cargos, alguns foram atendidos, mas foram tirados, porque vimos que não eram pessoas adequadas, pessimamente indicadas por Vossa Senhoria. Então a senhora gosta de cargo, de se dar bem. E virou inimiga porque alguns cargos, todos os cargos foram tirados, na verdade, todos, sem exceção. Ficou sem nada, tá? Chupando o dedo lá em Mato Grosso do Sul. E olha só, hein? Já andei por lá, ninguém fala o seu nome para a presidente da República. Você está fazendo um papel de laranja para alguém, com toda certeza aqui como candidato. Tempo, candidato. Não sou uma candidata laranja, o senhor me respeite. O senhor não respondeu sobre a questão da vacina, se o senhor se vacinou ou não, mas nós sim podemos acabar com essa portaria que o senhor deu, né? Escondeu, seu governo não é transparente e mais, quem abandonou todas as bandeiras foi Vossa Excelência. Nós realmente saímos, é lógico que o senhor não gostou, mas nós saímos desse governo porque o senhor não cumpriu as bandeiras que o elegeram. Abandonou a bandeira do combate à corrupção, abandonou a bandeira do mercado liberal, abandonou o partido que lhe abraçou e é simplesmente assim, abandona os candidatos. Capitão Contar, que a vida inteira lhe apoiou, o senhor não apoia ninguém que lhe apoiou antigamente. Enfim, é assim.